Como disse, não queremos nos aprofundar, né? Porque a palavra de Deus, ela é imensurável, a palavra do Senhor é grandiosa, né? Quando pensamos que conhecemos alguma coisa, não conhecemos, né? Estamos ali superficialmente, precisamos cada dia buscar mais do Senhor, buscar mais em sua palavra e pedir ao Espírito Santo, né, que nos ajude na caminhada pela palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor e não entrarmos, né, irmãos, criarmos esta situação de heresias que são pensamentos contrários, né? São pensamentos que causam dissensões, né? E causam divisões também no meio da igreja. Por isso nós vimos na história da igreja e nos nossos dias também algo crescente, né? É algo muito grande que acontece sobre divisões, né? Devido a pensamentos, pessoas tendo nova direção, nova revelação, enfim, mas acabam, né? Abrindo outros trabalhos e fazendo conforme o seu pensamento, seu direcionamento. E devemos ter este cuidado, né, para não sairmos fora da palavra do Senhor, não deixarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar as vidas. É o Evangelho, né? É a palavra do Senhor, né? Hoje em dia nós vimos aí muitos buscando várias formas para atrair o povo, para atrair as multidões e também fazendo os seus cultos, né, de uma forma diferenciada para tentar agregar mais pessoas, trazer mais pessoas. Nós sabemos que alguém pode dizer, né, isso são métodos, são formas, tudo bem, né, temos a forma, né, como somos chamados, como fomos chamados pelo Senhor Jesus para sermos pescadores de homens, né, como o Senhor disse aos seus discípulos, a Pedro, João e André e outros, a Tiago, né, para que eles passassem a seguir o Senhor e eles se tornariam pescadores de homens. Então é claro que se nós olharmos, né, dentro desta visão aí de pescaria, enfim, nós vamos ver que tem, né, seus métodos, mas sempre tem que apontar para Cristo, é sempre direcionado para Cristo, né? Pois Ele é o Salvador. O Evangelho, ele apresenta Jesus, né? Por isso o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, né, de todos aqueles que crê, né, primeiramente do judeu e dos gentios, enfim, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então, é o Evangelho que faz a obra nas pessoas, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Cristo, né? Cristo levantado na cruz que atrai a multidão. Hoje mesmo, né, quando estava fazendo algum trabalho na rua e conversando com Deus e meditando na palavra do Senhor, né, veio ao coração, o Senhor não era rodeado só de poucas pessoas, né? O Senhor atraía multidões, né? O Senhor
atraía, né, muitas pessoas que estavam à volta do Senhor para ouvir a palavra e receber também algo do Evangelho, porque nós recebemos, através do Evangelho, primeiramente, é claro, recebemos a salvação, né? A salvação no Senhor Jesus, e também recebemos os benefícios que o Evangelho nos traz, enchendo o nosso coração de paz, de gozo, nos libertando, né? E transformando a nossa vida. Então é muito importante, né? Nós estamos aí voltado para a palavra do Senhor e não dar ouvido a outro evangelho, como disse o apóstolo Paulo, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Inês está conosco, irmã Inês Favini, a paz do Senhor Jesus, paz, irmã Inês, Deus lhe abençoe, né? Irmão João Amaro, dizia o salmista, lâmpada para os nossos pés é a luz no nosso caminho, é a palavra do Senhor, né? Jesus é a nossa luz, Jesus é o mesmo ontem e sempre será, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aplicado diferentemente do que ela está falando ali. Mas não é bem assim, né, irmão João? Nós vamos ver a heresia, né? Porque pode ter, aí é um erro. Nós vamos ver isso depois, né? Há erros, né? Quando há erro, há abusos, né? Como nós vimos por aí, há heresia. A heresia, ela se torna um perigo, né? E se nós vermos, né, no Novo Testamento, nós vamos ver ali que havia os falsos profetas que estavam no meio do povo, né, e trazendo ali os seus ensinamentos com a heresia que vem ferir, né, deturpar a doutrina bíblica, né? Não é a questão de um versículo pode ser mal interpretado, mas nós vamos ter, como nós falamos aqui, né? Como nós falamos quando nós falamos sobre a grande tribulação, né, Vinícius? Nós falamos aí que há as correntes, né, de pensamentos, né, o pré-tribulacionista, o meso e também o pós-tribulacionista, mas como nós falamos que todos estão indo para o céu, é apenas uma interpretação que não compromete a salvação, né? Agora, uma heresia, ela pode sim comprometer a tua salvação, a nossa salvação. Então nós vamos estar vendo isso, né, para a glória do nome do Senhor. Irmã Lúcia Moraes, ó, nossa irmã e abençoada por Deus, estava, né, foi renovada, fortalecida, esteve conosco sábado e domingo, irmã Lúcia ali de Mormaço, viu? De Mormaço, a nossa querida irmã, muito querida nossa irmã. Ó, o irmão Vinícius está mandando um abraço para a senhora, viu? Um grande abraço aí, irmã Lúcia, está sempre com a gente aí, ali da cidade de Mormaço, muito querida nossa irmã, esteve conosco os 2 dias aí, bênção de Deus, irmã, Deus te abençoe, né? A irmã Maria, irmão Vitor Maia também estavam conosco, né, ontem aí, né, estamos assistindo esta palavra que é maravilhosa, é bênção de Deus. Um abraço, irmã Maria, irmão Vitor, ali da cidade de Mormaço, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver, irmãos, né, a questão de heresia, não é tão assim questão de interpretação, né, tem que analisar, né, porque uma heresia é algo bem contrário à questão doutrina
que a doutrina tem os pilares da igreja, né? Não estamos falando aqui de doutrina de costumes, não é isso. Tem a doutrina, né, que são, nós vamos depois estar comentando algumas delas, não poderemos comentar todas por causa do tempo, como disse aos irmãos, mas não é a questão, porque muitas vezes se entende, alguns entendem até hoje, dizendo, essa igreja não tem doutrina, não tem... Sim, praticamente, se não é uma igreja onde é uma seita herética, uma seita, né, onde tem muitas heresias, né, geralmente são igrejas fundadas em cima de doutrinas. Tem doutrina, doutrina quer dizer ensino. Né? Ensino. Quando você lê ali, né, no Evangelho, fala ali e se maravilharam com a doutrina de Jesus, quer dizer o ensino, né? O ensino da palavra. Então tem aí o ensino, né, como nós vamos estar vendo depois, sobre a Trindade, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Né? Então, quando é de uma forma distorcido ou interpretado de uma maneira que sobre a divindade de Cristo, sobre a Trindade, enfim, então nós vimos que aí, né, se levanta uma heresia. Quando alguém diz que para você ser salvo, você precisa de mais alguma coisa, como os judaizantes na época do apóstolo Paulo, João, Pedro, que defendiam lá no Novo Testamento esta questão ali dos hereges, né, que eles chamam, e esta palavra aparece algumas vezes, né, sobre a questão dos hereges, a questão de heresia, que eles, né, colocavam que precisava ser observado a lei, principalmente quando fala ali questão lei, onde eles colocavam e apertavam bastante a igreja, era a questão da circuncisão, né, que eles precisavam também cumprir com esse rito, né, para poder fazer parte, né, claro que aí seria iam participar o judaísmo, né, o prosélito, né, que seria aquele que é convertido ao judaísmo. Então eles traziam este ensinamento e outros também negando, né, a humanidade de Cristo. Vejam só, negar a humanidade de Cristo. Isso é uma coisa que não é fazer uma interpretação mal de um texto. Isso é simplesmente negar a humanidade ou a divindade, ou não aceitar Jesus como Deus, né? Dizer que Jesus é apenas um profeta, como alguns dizem, outros dizem que Jesus é apenas filho, né? E a salvação está voltada só em Deus, em Jeová, enfim. Então são situações, né, bem diferentes de uma questão de uma má interpretação. Uma má interpretação pode trazer o erro, né, que nós vamos comentar. Depois tem um versículo aqui muito, muito bom para nós falarmos sobre ele, que o próprio Jesus ele fala, né, para alguns que estavam entendendo, traduzindo, entendendo mal o que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, eles trazem ali, né, fazem uma interpretação errada, né, sem o conhecimento das Escrituras, porque nós precisamos ter um conhecimento geral das Escrituras para poder fazer a tradução, né, e entender aquele versículo, né, o que o Senhor realmente está dizendo através da sua palavra ali. Glória a Deus. Então vamos, né, dizer, né, que 1 Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 3 a 5 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina não é a mesma, viu? Se alguém ensina uma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, nessa tradução aqui, ruins suspeitas, né? Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Este é o conselho do apóstolo Paulo, né? Interessante, aparta-te dos tais. Porque, irmãos, muitas vezes, né, a gente vê, quando você tem um entendimento da palavra, quando você está firmado na palavra, quando você tem um conhecimento da palavra, você pode até mesmo ouvir outras pessoas vir trazer, né, seus pensamentos, ponto de vista, enfim, até mesmo pode trazer, né, alguma outra doutrina diferente lá, né? Alguém chegar e dizer, a Bíblia ensina que nós temos que orar lá com um pratinho em cima da cabeça, um copo de água em cima da cabeça, algo disso aí, estou usando aqui um exemplo, né? E você vai pensar assim, eu já li a Bíblia, eu já li o Novo Testamento, já vi homens falando com Deus, mulheres falando com Deus, o Senhor ensinando a oração, e nunca vi sobre isso aí. Então você vai ver que é algo criado pelo homem. Ou se estão firmando aquilo ali como uma doutrina, né? É algo que é uma heresia. Então o Paulo orienta a Timóteo dizendo, né, aparta-te dos tais. Às vezes, né, a pessoa fica ouvindo coisas que não edifica, fica ouvindo, né, ensinamentos que às vezes a pessoa vai ficar até na dúvida, se não tem conhecimento vai ficar na dúvida, não, mas é bom mesmo, todos os caminhos levam a Deus, né? Uma baita de uma mentira, né? Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos conduzem ao céu, uma baita de uma mentira. A Bíblia não diz isto, né? O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é o Senhor Jesus, é o único caminho. O único caminho que leva o homem a Deus, direciona o homem a Deus é Jesus Cristo, né? Então, né, são coisas, palavras, né, que não edifica. Então o apóstolo Paulo diz, aparta-te dos tais, não empresta o teu ouvido ali para estar ouvindo tais coisas. O que é heresia? Nós estamos falando alguma coisa. Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. A heresia é o que a Bíblia chama de doutrina falsa. É uma doutrina falsa, um ensinamento errado, erradíssimo, né? Claro que há, né, visões erradas, há interpretações erradas, mas não podemos chamar esta pessoa de um herege, né? Ele pode interpretar mal ali, agora se ele criar em cima disso uma doutrina, um dogma, né, que ele precisa praticar aquilo ali para ser salvo, então nós vamos apontar isso como uma heresia. No sentido geral, heresia é um ensino que vai contra uma doutrina bíblica estabelecida. A heresia é um desvio, né, da doutrina bíblica, né, doutrina onde nós estamos fundamentados, né, da doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos, né, que o Senhor, através dos apóstolos, o apóstolo Paulo, apóstolo João, Pedro, que escreveram as epístolas, né? Nós vimos aí nas epístolas às igrejas, epístolas pastorais, nós vimos ali ensinos
doutrinas, né, que ali que estão, onde estão alicerçados a igreja, né? Fala no fundamento, né, da igreja que está em Cristo e nos apóstolos. Cristo, que é a pedra fundamental, né, a pedra principal, e mais os apóstolos a qual o Senhor chamou para ministrar, né, a palavra, para ensinar a igreja, né, onde a igreja primitiva cresceu, né, fundamentada nesta doutrina. Nós vimos, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele falando sobre esse tema sobre heresias, o apóstolo Paulo fala justamente ali no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, onde nós lemos em todas as ceias, Santa Ceia, né, sobre o apóstolo Paulo fala no versículo 19, também algo importante, 1 Coríntios 11, 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Né? Então, para que seja descoberto, né, entre ali os irmãos o falso e o verdadeiro. Né? O falso e o verdadeiro. É como nós falamos aqui uma programação anterior, vocês vão lembrar do joio e do trigo, né? O trigo e o joio, para ver aquela diferença e venha se manifestar para que os irmãos tomem cuidado, né? De uma certa maneira também possa ajudar, né? Possa tentar ajudar, tirar aquela pessoa do erro, né? Mostrar a palavra com clareza, né? Mas também para tomarem cuidado, né? Então o apóstolo Paulo diz até, importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros, né, aqueles que têm um coração sincero, que se aproximam do Senhor com sinceridade, um coração verdadeiro, né, eles venham se manifestar, sejam manifestados entre os demais irmãos. Ele aplica aqui, o apóstolo Paulo, a palavra heresia para se referir a partidos, né, que apareceram no meio da igreja. Isso era divisões. Vocês lembram ali em Coríntios, 1 aos Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, falando lá sobre as dissensões, sobre as divisões que havia na igreja, né? Era porque pessoas que tomavam partidos, né? Só que esses partidos aqui, quando o apóstolo Paulo fala de heresias, era a questão doutrinária, né? Não era uma questão já doutrinária. Então nós vimos que o apóstolo Paulo ele traz ali uma série de ensinos para a igreja de Corinto, né, que era uma igreja, parece que uma igreja problemática ali, né, uma igreja problemática. Então o apóstolo Paulo, ele traz ali uma série de ensinos, porque havia ali, né, partidos, né, dentro da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente e gerando divisões. Por isso que aquilo que nós falamos, irmãos, logo no começo, né? Por isso que encontramos hoje até mesmo muitas divisões. Eu não concordo com o sistema, aquela coisa. Mas lá no fundo, né, tem divisões, é claro que devido a algumas situações, devido, né, ali a pessoa, ele quer se autopromover, tem várias situações, né? Mas eu me lembro de uma situação que aconteceu conosco quando estávamos na missão, né? Tínhamos lá um obreiro muito próximo, né? Enfim, que estava ali crescendo ministerialmente, mas passado um dia ele chegou lá na nossa casa chupando um pirulitinho, né?
sentou no sofá de casa lá, eu digo, Jesus. E aí veio, né, pastor, eu estou saindo da igreja, vou colocar meu ministério. Eu digo, mas irmão, como assim? Não estou entendendo. É que agora estou com uma nova revelação, né? Uma nova revelação que deveria de fazer de outras formas, né? Conduzir o povo de outra forma, enfim. Então, é isso aí que causa a divisão, né? Então, essa nova revelação, ele começou a vender para outros, né? Passar para outros. Não, estamos aí com uma nova revelação, não precisa fazer aquilo outro. Não, aí a gente, em vez de estar aí na igreja só orando e tal, nós podemos sair, tomar nossa cervejinha, jogar o nosso futebolzinho, enfim, né? Era uma nova revelação. Então, a gente vê, né, que isso aí traz divisões. E esse tipo de comportamento foi considerado, veja você, considerado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:20 como uma obra da carne. Se nós lermos lá, né, Gálatas, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala ali sobre, né, esta obra da carne, algumas delas, e ali junto está inserido a heresia. Quer ver uma coisa? Aqui em Gálatas 5:20 diz assim, né, ele está falando sobre as obras da carne. Aí ele diz idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Então é algo que não não vem de Deus, não vem do Espírito de Deus, né? Porque, irmãos, o que vem de Deus, do Espírito, não vai causar divisões, partidos, né? Vai estar aí machucando a igreja do Senhor, né? Trazendo aí este sofrimento para a igreja do Senhor. Então nós vimos que isso é também uma obra da carne. Escrevendo a Tito, né, na sua epístola pastoral a Tito, Paulo faz uma advertência sobre esse tipo de pessoa que fomenta tais divisões dentro da igreja, né? Dizendo que se depois de admoestada 2 vezes a pessoa ainda continuar com tal comportamento, essa pessoa deve ser evitada, pois é perversa. É o conselho que o apóstolo Paulo dá, porque são pessoas que o que temos que fazer? Colocar nas mãos de Deus, né? Nas mãos misericordiosas de Deus e orar, somente orar por estas pessoas, porque vai nos trazer problema, né? E também, né, vai estar influenciando com algo que é totalmente contrário. Uma vez, né, agora faz tempo, mas uma vez tivemos aí um encontro com os mormons. Estávamos falando, né, com 2 mormons. Aí começamos a falar, ele falava, aí convidamos para orar, fizemos naquela oração para poder aplicar ali bastante Cristo na vida deles, né? E depois ele disse, pois é, pastor, não adianta, o senhor vai falar, eu vou falar, eu vou ficar aqui ele vai ficar com Joseph Smith dele, né? Eu vou ficar com Jesus Cristo. Então eu disse, então é melhor, né, a gente não fica aí debatendo, né? Foi falado a palavra, foi dito, então é o que disse, né? Evita, né? Evita. Mas e cadê o amor? Não, irmãos, tem situações, né, com pessoas que pode, se você, como eu disse, se você não está firmado na palavra, se você não está ali com um conhecimento aprofundado na palavra de Deus, é bom até nem entrar em conversa
com essa pessoa, com um testemunha de Jeová, com um adventista do sétimo dia, né? um mórmon, né? É melhor você ficar aí, né? Porque você não vai ter seus argumentos, você não vai saber responder à altura, né? E nós não podemos perder a compostura, nós temos que estar ali tranquilo, né? Transmitindo Cristo, né? Eu me lembro que uma determinada ocasião, né? Bateu 2 testemunhas de Jeová, e aí vieram falar, não, pois não, pode falar, e começaram a falar. E aí entramos, como ela falou sobre a questão de salvação, aí eu perguntei como faria, né, para ter de Deus a salvação. Daí ela disse que eu tinha que frequentar somente o salão de testemunha e estudar a palavra. Aí eu digo, pois é, mas a Bíblia lá eu li que mostra assim, né? Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo aponta para Cristo, que é o único mediador. O apóstolo Pedro também aponta para Cristo. E comecei a falar de Jesus. Daqui um pouco uma delas saltou lá no meio da rua e disse, você está exaltando demais esse Jesus e tal. E ficou possuída. E eu disse para outra, mas o que houve com a sua companheira? Por que está assim? E ela saiu meio sem jeito e foram embora, né? Então, nós temos que estar preparado, ou se entrarmos na conversa, para, né, poder responder à altura. Então, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes é bom, né, evitar, né? Está lá em Tito capítulo 13, o versículo 10, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertindo e peca, estando já em si mesmo condenado. Então a questão, né, de evitar, né, determinada situação. Nós estamos falando apenas de erro, né, uma interpretação errônea, né, irmãos? Às vezes uma pessoa interpreta lá de uma forma que tem que usar uma roupa azul, laranja, ou tem que usar determinada roupa. A gente diz, é um herege. Não, é uma interpretação errada, né? É um erro de interpretação. Então nós temos que saber identificar, saber ver, né, essa situação com clareza. O apóstolo Pedro, né, em sua segunda epístola, aplica a palavra heresia para se referir a um desvio da doutrina do verdadeiro evangelho, ao que nós falamos aí. Ou seja, onde ocorre a negação das verdades bíblicas reveladas. 2 Pedro capítulo 2, o versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, irmãos, são algo que não edifica e que traz o mal, é algo maléfico, podemos dizer assim, pois é o que nós vimos aqui através da palavra, né, do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, trazendo a palavra do Senhor, inspirados pelo Espírito do Senhor, né, dizendo que devemos ter este cuidado, a igreja deve ter este cuidado com os falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente, são coisas que vêm, né, sorrateiramente, são como armadilhas para prender as pessoas ali, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Olha o que Paulo, né, também diz acerca, como nós falamos do Evangelho, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 8,
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Pode vir lá um anjo, como Paulo está dizendo, ou eu mesmo, ou daqui um tempo, eu venha trazer outro evangelho, venha falar de outro evangelho. Não considere, isso aí não é bom não, né? O apóstolo Paulo está dizendo mesmo que um anjo, né? Aí desce aquele anjo lá todo bonitão e diz, olha, Cristo falhou, né? A palavra falhou, agora um novo caminho, né? Foi como apareceu e diz na biografia de Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo, né? Dos mormons. Ele que era da igreja presbiteriana, né? Ele buscava ouro, né? Catava ouro naquela época, saíam à procura, né? de ouro em vários lugares, ele e o seu pai. Então, segundo ele, encontrou lá uma placa que um anjo, um tal de anjo Marrone, né, indicou para ele foi lá, pegou aquela placa e depois teve aquela tradução, enfim. Então ele diz, né, aqui resumindo, de uma forma resumida, ele disse que um anjo, né, apareceu para ele dizendo, né, depois apareceu também o Senhor, enfim, e dizendo que o ministério de Cristo não estava completo, não foi completo, né, suficiente, e houve o evangelho, então não estava completo. Então aí ele teria que trazer um novo evangelho, né? Um novo evangelho para ser apresentado. Então são aberrações, são heresias, né, que levam as pessoas, né, a um caminho errado. Então, por isso, devemos ter esse cuidado, como disse o apóstolo Paulo, né? Mesmo que um anjo, né? Se aparecer um anjo, você deve fazer tal e tal coisa, não deve mais orar a Deus, não deve mais seguir a Cristo, não deve mais adorar a Cristo, você tem que andar por esse caminho. Você não pode dar ouvidos, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que venha um outro, apareça um anjo e venha falar um outro evangelho, agora há uma outra forma de você ser salvo, há uma outra maneira de você alcançar a salvação, né? Fazendo boas obras, dando esmola. Você não precisa estar na igreja, você não precisa aceitar Jesus como Salvador, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo, isso é uma mentira, é um engano, né, do inimigo, uma artimanha do inimigo para desviar, né, o homem da direção certa, que a direção certa é Cristo, é o Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, né, a hora está passando tão depressa, oh, glória! Mas qual a diferença entre erro e heresia? Né, nós vimos aqui até um irmão falar sobre a questão de erro, né, mas ou confundir heresia com erro, né? Qual a diferença entre erro e heresia? Irmão Joás, a paz do Senhor, meu grande amigo, pastor Paulo Freitas, abraço, meu irmão, irmã Marta Silva, um abraço, Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, aleluia. Meus irmãos, qual a diferença? Sabemos que existe muita divergência teológica, olha, preste atenção nisso,
como nós falamos, há divergências teológicas em vários assuntos, como nós falamos aqui já a vez passada, a questão da tribulação, a questão do arrebatamento. Alguns dizem que não é algo secreto, né? Vai ser algo totalmente visível. E agora isso não implica na salvação, né? Porque tanto o pré-tribulacionista como o pós-tribulacionista espera em Cristo. A sua fé está em Cristo, né? Ele está fundamentado ali nas doutrinas, né, bíblicas. Então isso são divergências, né? Há divergências teológicas, sim, em vários assuntos. E diante disso, né, às vezes os cristãos possuem alguma dificuldade em separar o que é um erro e o que é uma heresia. Uma maneira simples de podermos diferenciar o erro da heresia é conhecendo as doutrinas principais da fé cristã. Como, primeiro, a inspiração das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Tem algumas igrejas, vamos estar citando aqui também, né, nomes, com exceção de algumas, mas igrejas, né, que vê erros na Bíblia, e diz que tem erros na Bíblia, enfim, mas nós temos, né, como a Bíblia, a inspiração, né, das Escrituras, inspiração divina, que ela é inspirada por Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Inerrante e infalível. É a nossa única regra de fé e conduta, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, se nós ouvirmos um ensino, né, dizendo que não, nós precisamos de mais alguma coisa, não é só a Bíblia, é a Bíblia e mais lá o Evangelho segundo o mormonismo, é a Bíblia e mais lá, né, os ensinos da profetisa Ellen White, que vai conduzir o homem, que vai guiar o homem, né? Então nós vamos ver que nós estamos diante aí de uma heresia. Outra coisa, a doutrina da Trindade. Há um só Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, essas são as doutrinas. E quando nós vemos algo que vai contra esta doutrina, que está fundamentado pela palavra de Deus, como há determinadas igrejas, determinadas, podemos dizer, seitas até mesmo já, porque não aceitam a doutrina, né? É somente Deus, e é somente um Deus, e é somente o Deus único, né? Não, como já falamos aqui, não aceito Jesus como Deus, né? O Espírito Santo como Deus, e nós vimos que a doutrina da Trindade, né, ela fala que há um só Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos adiante. A doutrina, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nós falamos aqui, principalmente lá na época da igreja primitiva, havia o gnosticismo, né? E eles não viam, né, Jesus como um verdadeiro homem. Então nós vimos sobre a divindade de Cristo, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Então nós estamos fundamentado isso. Quando ouvimos alguém ensinar que Jesus não é Deus, nós vamos ver que estamos diante de, não é um erro, é uma heresia, né? A expiação na cruz, a morte de Cristo foi real e literal, ou seja, ele ressuscitou fisicamente,
né? Então há aqueles que, né, que negam que a morte de Jesus não foi real, não foi literal, e outros também dizem que ele não ressuscitou fisicamente. Isto está indo contra a doutrina bíblica, então não é um erro, é uma heresia. Justificação, a doutrina da justificação. A justificação se dá exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, não há qualquer influência de obras e méritos humanos. O homem é justificado através da fé em Jesus Cristo, né? Então, se vem alguém ensinar ou outro segmento traz um ensino que você pode se justificar diante de Deus através dos seus méritos próprios ou das suas boas obras, né? Isso é uma heresia, porque somente em Cristo Jesus somos justificados. E para não tocar em muitas outras, devido ao horário, a segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo, Cristo voltará para buscar o seu povo e julgará os vivos e os mortos. Aqui se inclui também as verdades bíblicas a respeito da condenação eterna dos ímpios no inferno e a bem-aventurança eterna dos santos no céu e nova terra. Então, quando nós vimos um desvio, né, sobre esta doutrina dizendo que todos, né, herdarão a salvação, como alguns, né, ensinam que a salvação é universal, né, todos já estão incluídos, salvos, né, então estão dizendo que não haverá um julgamento dos vivos e os mortos. Isso estamos diante de uma heresia, né? Alguns que não creem na vinda do Senhor, né, a qual nós cremos na parousia, já falamos aqui, a vinda do Senhor que se dará em duas fases. A primeira fase, né, o harpazô, que é o arrebatamento da igreja, e a segunda fase, né, que é a vinda gloriosa do Senhor, aonde todo olho verá que o Senhor voltará com os santos em glória. Então nós cremos assim, quando nós vimos, né, que alguém não crê, né, ou diz que Jesus não vai voltar, não é a questão que ele vai voltar antes ou depois, como nós falamos, mas quando diz que ele não vai voltar, né, então nós estamos diante de uma heresia. Quando alguém diz que não há inferno, a pessoa não vai direto para o inferno, por sei lá, um lugar intermediário, nós estamos diante de uma heresia. Quando alguém fala um lugar intermediário, um purgatório, algo assim, estamos diante de uma heresia. Então estes são os pontos principais, e qualquer desvio deste padrão que constitui o centro do cristianismo histórico deve ser identificado como uma heresia. As divergências teológicas, como falamos, sobre pontos secundários que não ameaçam os princípios da fé cristã são erros. E como existe erros por aí, e como tem erros, irmãos, e nós temos que cuidar, porque este erro pode sim se tornar uma heresia, né? Se começarem a se fundamentar, criar uma doutrina em cima daquele erro, né? Então pode aí se tornar uma heresia. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 22 e o versículo 29, ele falando aos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam. Então eles trazem lá, né, como nós falamos aqui, a lei do levirato, né, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, para tentar pegar ali Jesus, né, no seu ensino, na sua doutrina. E Jesus diz para eles, para os saduceus, assim: Jesus, porém, respondeu e disse: errais, vocês estão errando, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né?
conhecer as Escrituras. E conhecendo as Escrituras, também nós conhecemos o poder de Deus, né? O Deus onipotente. Então Jesus responde aos saduceus que diziam não haver ressurreição. Eles formularam então lá uma história com base na lei do Levirato, né? Essa lei presente lá no Pentateuco dizia que se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para dar-lhe descendência. Então eles criam, né, aquela história dizendo havia lá um cidadão casado com a sua esposa, ele veio a falecer, não deixou filhos, né? Tinha lá um segundo irmão, casou, da mesma forma faleceu, não deixou filho, e assim sucessivamente, até 7. Né? Então, aí eles dizem lá, quando ressuscitar, naquele grande dia, se ela esteve com 7, qual desses 7 será o seu esposo, né? Então, eles trazem esta história para o Senhor dentro desta lei, fazendo uma má tradução ali, uma má interpretação, um erro de interpretação também. Além de trazer um erro, eles desconheciam também a questão do todo da Escritura, porque também tinham ali e se concentravam mais somente no Pentateuco, que era o que eles tinham, os 5 livros de Moisés. E nós vimos então que o Senhor, né, daí fala para eles, né, de uma forma ali esclarecedora. E o Senhor diz: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então lá no céu não vai ter casamento, não vai ter marido e mulher no céu, né? O Senhor está dizendo que lá não tem, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E aquela turma que estava ali ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Está lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 30 ao versículo 33, né? Então, irmãos, nós vimos que ainda hoje, né, ainda hoje, essa é a realidade de muita gente. Erram por não conhecer as Escrituras, ou fazem uma interpretação ao seu próprio benefício, aquilo que querem entender, né? Querem entender. Então aí é um erro, né? É a ser um erro. Há muitas pessoas que vê de uma certa forma, em alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas, vê de uma forma errada, né? Muitos vivem uma religiosidade vazia e desprovida da verdade. Essas pessoas distorcem as Escrituras que tanto dizem conhecer, aplicando-as ao seu bel prazer para satisfazer seus conceitos humanos. Consequentemente, essas pessoas falam de um Deus com letra maiúscula, né, minúscula, né, que definitivamente não é verdadeiro Deus revelado na Bíblia. Então, né, nós vimos aí que há uma diferença, né, acerca de o herege, heresias e
erros, né? Ou poderíamos falar aqui, quem sabe, aqueles que exageram em até mesmo em alguns cultos, em algumas formas de adorar a Deus, os erros, as meninices, que há tanto por aí, né? Como disse, se você entrar ali na internet, no YouTube, você vai ver ali, né, tantas situações de interpretações erradas, né? Pessoas dirigidas pelo um erro. Então você encontra ali, outro dia estava vendo, né, uma apóstola, vamos aqui nos reservar de nomes, né? Mas uma apóstolo, a gente sabe que tem os apóstolos e para ser um apóstolo, mas intitulada apóstola, né? Ela ali, aquele grupo, estavam trazendo a oferta e ela deixou o seu pé ali no altar, eles vinham, tinham que tocar no seu pé e deixar a oferta, e todos tinham que passar ali, e vinha a igreja, e tem público, irmãos, e tem quantidade de público, né? Ela não abriu a Bíblia ali, como fez o apóstolo Paulo, estimulando a igreja a trazer a sua oferta, enfim, mas ela simplesmente sentou ali, colocou aquele pé. Eu fiquei imaginando, imagina se tivesse que fazer isso, eu colocar meu pezão ali, né? Meu pé feio, que é uma coisa. Meu Jesus amado, né? E aí com uma unha ali toda mal, né? E como é que vai botar um pé? Mas ela largou aquele pé ali e as pessoas vinham. Alguns queriam ficar ali tocando, botando dinheiro em cima do pé dela. Não, larga aqui, sai. E ainda dava ali um peteleco ali na pessoa para passar rápido. Então isso, né, a gente vê que são coisas gritantes, né? São exageros, são meninices, são erros. Outro dia, irmãos, eu quase caí do sofá dizendo, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. As pessoas, uma quantidade grande de pessoas lá na África, viu? Bem que não foi aqui no Brasil, essa da apóstola é aqui no Brasil, mas esse outro aqui é lá na África, né? O pastor pregando lá e tal, e daqui um pouco já começa a se sacudir, e começam lá e vão se abaixando e sacudindo, e daqui um pouco sabe o que eles fazem, irmãos? Eles saem para fora da igreja e vão pastar, comer grama. O que isso edifica? O que isso traz de edificação para aquelas pessoas? Isso, né, como ali a gente vê, porque alguns colocam como heresias, né, são hereges, são ali, todo este grupo, né, tais heresias. Tem que chegou claro que é um pensamento, porque se você for ver lá, analisar a palavra, é um pensamento contrário, né, que acha que deve ser feito de determinada forma. Mas então a gente vê ali como vê aquelas pessoas, literalmente, né, aquele pastor mandou as pessoas pastar, vão pastar, e eles foram lá pastar. Ali mostra, né, se você ver esse videozinho lá, tu vai ver, já viu, Vinícius, esse vídeo lá? As pessoas arrancando grama, botando grama, pasto na boca, pessoas, não é criança, pessoas adultas ali, rastejando pelo chão. Então o que isso edifica? Também, né, outro dia vimos ali a unção da marreta, um baita marretão, o cara vem lá, é ele, o cara aquele lá do... Como é que é o que usa a marreta? É o Chapolin Colorado, e tem mais outro lá, que é o Thor, né? É lá, acho que é o nome do teu... Não, é outra vez, né? É o que usa o marretão, né? Aí vem lá, a pessoa chega lá e dá-lhe uma marretada na cabeça da pessoa e começa a pular, né? Mas é algo aí que a gente vê. O que é isso? Meninice, erros, exageros, heresias, né? São coisas absurdas, né, que nós vimos aí no neopentecostalismo, aí, o neopentecostal, né, também no neopentecostal nós encontramos estas situações, né. Outra vez eu estava vendo lá o ritmo da Umbanda, né, as pessoas até de branco, tudo de branco, dançando e redopiando. Então o que edifica? Não estamos aqui, isso não é julgamento, né, irmãos? Mas nós temos a Bíblia, né?
E eu quero indo aqui para encerrarmos, né, que o apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 26, disse: que fareis, pois, irmãos, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, se não edifica, por que vão estar fazendo, né? Edifica, mas as pessoas vão ali. É claro, irmãos, tem diversa forma, como alguém vai dizer: ah, mas Jesus lá cuspiu na terra, fez um lodinho, botou na vista do céu, mandou lavar e tal. Mas ele fez com todos? Não fez com todos. Então há situações, às vezes alguém chega ali e tem um encontro de uma forma diferente com Deus. Quem sabe você está lá trabalhando, você está lá caminhando na rua, ou você foi batizado, como nós temos muitos exemplos de irmãos que tinham vergonha, né, de ver as pessoas falando em línguas e dando glória a Deus, né, aquela manifestação ali que quando recebe o Espírito Santo, e muitos depois foram batizados até no ônibus. Mas agora não quer dizer que todos têm que ser batizados. Então eu vou dizer, eu vou trazer um ônibus para dentro da igreja, vou colocar um ônibus ali, vou colocar as pessoas porque elas vão ser batizadas agora dentro daquele ônibus. Então isso é um exagero, isso é uma meninice, né? Então nós temos que entender que às vezes, né, irmãos, são experiências que o Senhor nos dá, são situações diferentes que o Senhor, né, como já ouvimos testemunhos de cura de muitas pessoas de forma diferente. Uns curados instantaneamente, na hora, outros vão para casa e sentem que foram curados, né? Então nós vimos, irmãos, aí um pouco, né, nós não queremos já... fomos um pouco longe demais. Vinícius já está dizendo ali: pastor, vamos parar que está chegando o horário, né? E lá no versículo, né, em Coríntios, como nós lemos, o apóstolo Paulo diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aí tu vê lá uns imitando Michael Jackson e dancinha e isso e aquilo, né? É claro, irmãos, que há manifestação do Espírito Santo, que às vezes toma a pessoa de uma forma, mas agora aquilo ali não podemos criar, né, como que uma doutrina. Vai ser assim. Se ele comigo foi de uma forma, com o Vinícius vai ser da mesma forma, com o outro tem que ser da mesma forma. Todos vão estar fazendo a mesma coisa, né? Deus pode se manifestar para um de uma forma e se manifestar para outro de outra forma. Então nós temos que entender e saber também separar, né, o erro do que é heresia, e para que possamos também ter este cuidado aí, né? Estarmos vigilantes, esperando o Senhor Jesus, né? Não vamos estar falando aqui também das seitas, né? Mas somente sobre a questão heresias, o que se torna uma heresia. Pedir a Deus que mantenha os nossos olhos através da palavra, né? A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, a palavra de Deus que nos transforma, a palavra de Deus que ilumina a nossa mente, né? E falamos, como foi pregado nesse final de semana, sobre manter acesas as lâmpadas. Isso se refere à palavra, né? A palavra, o testemunho, né? A palavra tem que estar viva em nós, né? Essa palavra que tem nela aí o Espírito Santo de Deus, né? Que torna ela clara, que torna ela esclarecida e esclarecedora aos nossos corações. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, né? Como falei, trouxemos aí de uma forma resumida e ainda fomos um pouco longe, né? Pois para falar sobre heresias, ou se vamos entrar em seitas, heresias, apontar algumas seitas, né? Que a gente, mas você pode identificar
pelo que nós falamos hoje, você poderá identificar, procurar conhecer a doutrina bíblica, né? Doutrina bíblica, como falei, não é questão de costumes, né? Como lá no passado muitos diziam, não tem doutrina na tua igreja. Tem doutrina, tem ensino na nossa igreja. É ensinado a palavra do Senhor, né? Como os princípios bíblicos são ensinados. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus nos abençoe, que Deus te guarde. Fique firmado no Senhor e para não ser enganado, ser levado, né, arrastado por aí, por aqueles que vêm fazer divisões, confundir, né? Fique com a palavra de Deus, né? Busque na palavra do Senhor, peça graça a Deus, orientação, aleluia. Se você precisar, busque orientação. Irmãos, muitas vezes nós precisamos, né, saber, buscar, né? Precisamos de um bom dicionário, porque tem palavras que às vezes a gente não entende, né? Então precisamos de um bom dicionário. Podemos perguntar para alguém sobre determinado assunto, sobre determinado tema, alguém que tenha, né, uma vida centrada em Deus, que caminha nos caminhos do Senhor, que pregue a palavra do Senhor. Faça isso, esteja firme na palavra de Deus, fortalecido no Senhor. Eu quero orar contigo, quero orar por você nesse momento. Nós estamos chegando aqui para o final, né? Já ficou também um pouco extenso, como sempre, né? Meu Deus do céu, haja garganta, né, meus irmãos? Mas Deus é bom e a palavra do Senhor é tão envolvente que nós queremos, né, continuar falando e falando a palavra do Senhor, né? Deus abençoe, irmã Valdeci Rosa está conosco, paz do Senhor, querida. Deus te abençoe grandemente, né? Maria Inês Hipólito, Deus abençoe, né? Deus abençoe, irmão Joás, um grande abração, né? Vamos estar orando com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e se Deus permitir, na semana que vem estaremos novamente, né? Se houver alguma sugestão de tema, ou vamos buscar aí um tema, estaremos trazendo aí os nossos irmãos com muita humildade, né, procurando caminhar pela palavra do Senhor, né? Estamos aí na presença de Deus para que Deus possa nos orientar cada dia. Deus abençoe tua vida. Pai querido, estende a tua mão poderosa, a tua mão, Senhor, abençoadora agora sobre os teus filhos, as tuas filhas e sobre todos aqueles, Deus, que estão ouvindo, participando desta live. Eu peço a Deus que a tua mão poderosa venha tocar as suas vidas, removendo todo o mal, tocando, Senhor, os seus corações e colocando neles a sua palavra, a palavra que é a verdade que liberta, que transforma as vidas. Deus, que cura a alma, que cura os sentimentos feridos. Pai, nesta hora eu peço em nome de Jesus que a sua mão esteja guardando, livrando, abençoando, curando, em um nome de Jesus. Fica, Senhor, com os teus servos, esteja conosco para a glória do teu nome. Amém.